sai aos seus não degenera, diz um antigo ditado que minha avó repetia sempre. No caso da nossa convidada de hoje, isso é acertadíssimo. Sim, porque ela é uma das perpetuadoras de uma linhagem de artistas consagrados e já fez de tudo nos palcos, além de trabalhos no cinema e na TV. Vamos receber no Persona, Bárbara Bruno. Bárbara, que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Oh, meus queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Opa, nós também estamos, né, Cris? Muito, de verdade. Bárbara, recentemente você esteve em cartaz com o espetáculo As Meninas Velhas. A trama tratava de uma nova geração de indivíduos, no caso mulheres nascidas ali por volta dos anos 50 e tal, e que encaram a passagem dos anos de uma forma mais leve, mais descontraída, mais saudável, né? Você que sempre trabalhou, que sempre esteve nos palcos, sempre esteve nas telas e tal, qual é o teu motor? O que é que te impulsiona? Eu acho que o que me impulsiona é a vontade de viver, a vontade de realizar. E isso independe de idade, não é? Isso vem de dentro para fora. Eu também, para ser sincera, tive um grande exemplo em casa, que foi minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que acordava sorrindo, dormia sorrindo, sempre de bom humor, sempre aberta a coisas novas. Claro que tinha também o apoio do meu pai, né? Era uma dobradinha bem legal que eu tinha em casa. E isso acaba passando para a gente também. Então, eu sempre tive, desde sempre, essa... preguiça é uma coisa que eu não sei muito o que é, sabe? Porque eu estou sempre aberta a novas experiências, a coisas novas. Porque o cansaço físico, a gente cai na cama e dorme e pronto, passa. O problema é quando o cansaço é mental, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Eu acho que isso é que me motiva, não é? A estar sempre à frente. Eu quero estar sempre à frente do meu tempo. Que seja sempre assim, Ai, Deus te ouça. E a gente estava comentando nos bastidores, inclusive isso, né? Que você está sempre sorrindo e nesse alto astral, sempre pilhada mesmo, né? Pilhada, é verdade. Eu acho que essa é a palavra. E é de conhecimento de todos que você é a terceira geração de uma família de atores, que já está na quarta, e que, quem sabe, continua aí seguindo em frente, né? E a gente preparou um quadro sobre essa estirpe de pessoas muito especiais. Então, dá uma olhada. A vida dos artistas do teatro, cinema e TV sempre exerceu enorme fascínio nas civilizações de todo o planeta e tem suas particularidades. Não são raras as famílias inteiras dedicadas à arte. Desde os primórdios do teatro, a relação entre colegas de trabalho se caracterizou pelos fortes laços afetivos por conta do próprio ofício, que requer muita entrega emocional, companheirismo e paixão pela arte. No Brasil, são muitas as famílias de atores talentosos que povoaram e continuam povoando os nossos palcos e as nossas telas. Uma das mais queridas e admiradas pelo público teve início há 90 anos, quando a atriz Eleonor Bruno deu à luz do teatro a nossa Anissete Bruno, que em parceria com Paulo Goulart nos trouxe Beth Goulart, Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno. Beth e Bárbara, por sua vez, nos deram o roteirista e dramaturgo João Gabriel Carneiro e a atriz Vanessa Goulart. Uma família notável, uma verdadeira dinastia de talentos, amada por milhões e merecedora dos nossos apaixonados e merecidos aplausos.
nossos apaixonados e merecidos aplausos. Muito obrigada, muito obrigada. E além dessa célula familiar encabeçada aí pela sua avó Eleonor, tem também uma tia que foi cantora lírica. Na verdade, a vovó começou como atriz depois da mamãe. E antes, eles tinham os irmãos Bruno, que trabalhavam no Cassino da Urca, não só no Cassino da Urca, ou os outros cassinos também. Os irmãos Bruno eram a vovó, que era cantora, a irmã, a Lígia Bruno, que era cantora também, e um casal de bailarinos, Flordeia e Pascoal Bruno, que eram, então, os irmãos Bruno, os 4, que participavam dos shows do Cassino. Conviveram muito com Carmen Miranda, Dircinha Batista, Linda Batista, Emilinha Borba, enfim, essa turma toda, Ari Barroso. Quer dizer que a dinastia começa bem lá atrás, então. Mas como atriz, vovó começou depois da mamãe. Mamãe estreou profissionalmente na companhia da Dulcina de Moraes. Mamãe tinha 14 anos de idade. Então, vovó acompanhava mamãe nos ensaios, essa coisa toda. E aí, a segunda peça que a mamãe fez, já na companhia da Maria de la Costa, foi Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. Depois do Anjo Negro, é que vovó estreou como atriz. Estreou protagonizando, inclusive. Ela estreou fazendo Doroteia. Foi uma peça do Nelson que foi escrita para ela. Então, foi um belo lançamento, né? Belo lançamento. Foi um belo lançamento, é verdade. Agora, Bárbara, você foi bebê de camarim, né? Foi, você mamava dos camarins. Muito, de verdade. Eu praticamente nasci na coxia. Nasci na coxia, né? É verdade. E você disse que as suas primeiras experiências como atriz, embora ainda não profissional, foi lá por volta dos 8 anos de idade, num programa lá do Paraná, de uma TV do Paraná. Conta isso pra gente. É uma delícia. Televisão ao vivo. Televisão ao vivo. Eu fiz TV ao vivo. Era um programa chamado Dona Jandira em Busca da Felicidade. E era um seriado, escrito pelo Guiarone, e nós morávamos em Curitiba, nessa época, e aí era a Dona Jandira, que era a mamãe, o Vanderlino, que era o papai, tinha a sogra, que era a vovó, e tinha isso os fixos do programa, porque a cada semana tinham convidados, mas os fixos do programa, eu, que era filha do casal, e o vizinho, que era Ari Fontoura, que nessa época morava em Curitiba. Ela já deu a dica para nós. E, vou te dizer, o primeiro branco que eu tive na minha vida, branco é quando a gente esquece o texto que tem que falar, eu tive no colo do Ari Fontoura. Ele que teve que se virar nesse programa. E tinha a Odelair Rodrigues também, que era uma excelente atriz, que não veio para o eixo Rio-São Paulo. Essa continua em Curitiba. Ótima atriz. E os cenários, sabe de quem era? Era do Juarez Machado. Que nessa época era menino também, ainda não era o Juarez Machado. Grande artista gráfico. Exatamente, né? Pintor e tudo. E os cenários da Dona Jandira eram dele. Caramba. Olha só. É curioso. Bom, ela né? deu a dica pra gente. Sim. Você chama? Olha só quem fala com você aqui agora. Ai, meu Deus. Que legal, Bárbara. Que prazer estar aqui, justamente no dia em que você está sendo homenageada, muito justamente, por sinal. Que bom que eu estou aqui para lhe enviar minhas congratulações, porque eu conheço tanto o seu trabalho. Eu sei o quão difícil é o caminho que se percorre em nossa profissão para alcançar o sucesso, não é? Por isso, cumprimento você no dia de hoje e de sempre, lhe desejando muitas alegrias na carreira que abraçou. O teatro brasileiro agradece o amor que você, ligado a tantos, sobretudo a sua família, tem por ele. E, em troca, lhe dá o honrado posto que você ocupa na profissão que abraçou. Muito sucesso sempre, minha querida Bárbara Bruno. Oh, meu querido, que honra, que privilégio, que prazer poder ouvir essas palavras do Ari, que é um homem de teatro, um homem que
não para. A gente estava falando no começo, né, da energia, do que te move a ir para frente. O que te move a ir para frente são exemplos como o do Ari, que se reinventa a cada ano, a cada dia, mostrando para nós que o tempo é sempre relativo, não é? Por incrível que pareça, teus pais não te incentivaram tanto assim para você ser atriz, né? Tanto que você chegou a se formar em comunicação social. Quando você se descobriu atriz? Sempre. Sempre. O problema era deles, eles que Eles é que não sabiam. Eles é que não sabiam. Mas eu sempre... Engraçado, eu acho que quando a gente nasce numa trupe de teatro, o que não existe é um meio termo. Ou você é absolutamente apaixonado por aquela vida, ou tem ojeriza, não quer um outro caminho na vida, o que também é absolutamente aceitável, evidente. A gente tem que ser... Eu acho que essa inclusive é a grande lição do teatro. Respeitar a liberdade de cada um, não é? Então, a gente tem que ser livre para as nossas escolhas. Então, na verdade, eu nunca tive muita dúvida daquilo que eu queria ser. Agora, a gente tem que, doce ilusão, achar que no teatro não precisa ter disciplina. A gente aprende a disciplina exatamente no teatro. E aprende também que o fundamental é o conhecimento. Então, a gente não para de estudar nunca. Isso também, meus pais sempre incentivaram muito. Quer dizer, a gente podia seguir a profissão que quisesse, mas nunca parar de estudar. Então, a minha formação... Eu, inclusive, acho que fui uma das primeiras pessoas da minha família a ter um diploma universitário. Porque tanto da parte... Não. Mentira minha, porque a vovó, a mãe da mamãe, da parte da mamãe não, porque a vovó, além de atriz e cantora, ela era obstetra, ela era médica. Só. Então, mas do lado do papai, eu fui a primeira a ter um diploma, né? E aí, Comunicação social. De comunicação social. Me formei em publicidade, trabalhei em publicidade. A gente, na nossa profissão, a nossa profissão é cheia de altos e baixos. Então, a gente tem que estar... Aliás, tem uma frase do Shakespeare, desse tamaninho, que para mim é uma filosofia de vida. No Hamlet, diz assim, o estar preparado é tudo. Temos que estar preparados. Então, e na nossa profissão, mais ainda, porque ela é cheia de altos e baixos, e todas as soluções que a gente vai achando no decorrer da vida, as profissões que vamos experimentando no decorrer da vida, através da nossa necessidade, tenha certeza que todas elas serão usadas dentro do nosso trabalho. Porque a gente está sempre experimentando vidas novas, emprestando o nosso corpo, a nossa emoção para novos personagens. Então, tudo isso que acontece em torno da nossa vida, tudo isso tenha certeza que será utilizado em vários personagens. Então, trabalhei como publicitária, não é? Redatora, diretora outro dia não, que isso já tem... muitos anos, mas conversando com uma grande amiga minha, que foi minha sócia também, Anícia Garcia, nós descobrimos que acho que eu fui se não a primeira, com certeza uma das primeiras diretoras de comercial de VT. Olha. Porque quando eu trabalhava, tinha muito preconceito com o videotape. Os comerciais eram feitos em película. E na agência que eu trabalhava, que era a Saldiva e Associados, nós tínhamos alguns clientes que queriam experimentar, porque era uma mídia mais barata, e eles queriam entrar em televisão, mas não tinham condição de bancar a película.
E naquela época eu não tinha muita consciência, não. Eu dizia, não, faço, claro. A coragem da juventude. É verdade. Já bem diz o Oscar Wilde, né? O jovem sabe tudo. E aí acabei dirigindo esses comerciais na Globo, chamava-se Globotech, e a Bandeirantes também. Então eu dirigi nas duas pontas. E outro dia que caiu essa ficha, falei, puxa vida, é mesmo, né? Foi uma das primeiras diretoras de comercial em VT. Uma pioneira. É verdade. Sem saber, mas é verdade. Agora, numa certa altura, você foi fazer curso de interpretação. Queria saber onde e com quem. Maravilha. Naquela época, a profissão nossa não era regulamentada. Quando eu comecei, a profissão não era regulamentada. Fiz muita passeata, é verdade, na frente do Teatro Municipal, na frente do Palácio do Governo, para regulamentar a profissão. Tanto que meu DRT é número 715. Olha só. Do primeiro livro. Bom, então, existia, evidente, a ECA e a EAD, mas existiam vários cursos profissionalizantes, entre aspas, e um deles, que foi o que eu fiz, foi um grande mestre, um ator maravilhoso, um diretor sensacional, e um grande mestre, que foi o Cláudio Correia Castro. E foi através dele, através do Cláudio, que eu comecei profissionalmente. Muitos atores foram formados pelo Cláudio. Muitos. E eu comecei assim, porque isso foi há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Anteontem. Foi ontem. O Carlos Zara estava querendo lançar atores novos na Tupi. E aí pediu para o Cláudio indicar alguns alunos para teste. E eu fui uma das alunas que ele indicou. Fiz o teste, passei. E assim comecei profissionalmente numa novela chamada Camomile Bem Me Quer, uma novela da Ivani Ribeiro. Vários atores começaram nessa novela também. Quem fez esse personagem, que foi um grande sucesso também, foi o Guarnieri. Guarnieri foi o seu nonô no Camomile Bem Me Quer. Camomile Bem Me Quer. Na novela Papai Coração da TV Tupi, você contracenava com toda a família, inclusive com a sua avó. É verdade. E aí foi a estreia do seu irmão Paulinho, não foi? Foi. O mote dessa novela era a família inteira participando desse trabalho com personagens independentes. Não éramos uma família na novela, mas era a família inteira. No elenco. Como elenco, exatamente. Eram dois motes, na verdade, dessa novela. Esse, que era o Papai Coração, que era a família inteira, Paulinho estreando, Kiko, que é o pai dos meus filhos, também estreando como ator. Kiko de Michele. Kiko de Michele, exatamente. Estreando como ator nessa novela. E o segundo mote era o lançamento de uma atriz, porque o personagem principal dessa novela era uma menina de 6 anos. E aí a Tupi lançou um grande concurso para descobrir essa atriz. E quem foi descoberta foi a Narjara Tureta. Então, foi a estreia da Narjara Tureta. Eu lembro até que, como é que era? Tinha um anúncio de jornal, dizia assim, como é que era? Era Eva Vilma que se cuide, está nascendo uma nova estrela. Genial. Que era a Narjara. E foi uma delícia de novela. Depois ele falou da vovó, é curioso. Deixa eu ver se foi antes ou depois de Papai Coração. Eu acho... Não sei. Eu sei que a novela era Divinas e Maravilhosas. Uma novela da Tupi também, que eu tive uma experiência curiosa com vovó. Porque a vovó fazia... O personagem da vovó era a minha mãe na novela. Então, eu tinha que prestar uma atenção danada, porque nas cenas eu tinha que falar mãe, mãe, mãe. Às vezes saía avó. Com certeza, né? Mas foi uma experiência curiosa.
Agora, Bárbara, já devidamente estreada na TV, faltava estrear no teatro. E aí estreou. Né? Mas vamos deixar esse assunto para o próximo bloco, pode ser? As tuas ordens. Ok. Então voltamos já com a Bárbara Bruno. Muito bom. Pronto, estamos de volta para continuar o nosso papo com a Bárbara Bruno. Bárbara, a gente estava falando da sua estreia no teatro, você tinha 18 anos, né? Quando isso aconteceu. Mas olha só quem abre esse assunto aqui para nós. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Os gregos dividiam o tempo entre dois deuses, Cronos e Kairos. Cronos é o deus do tempo corrido, das horas, dos minutos, e Kairos é o deus do tempo oportuno. Ele fica suspenso no ar e volta a vibrar quando é estimulado por uma emoção. A minha relação com a Bárbara é mais ou menos assim, porque nós não nos vemos com muita frequência, mas quando nós nos encontramos, é como se nós tivéssemos nos visto ontem. É Kairos fazendo com que voltem as boas lembranças do tempo que passamos juntos. E aí me faz lembrar de 1974, quando a Bárbara estreou profissionalmente na peça Tome Conta de Amélie, ao lado de Maria Della Costa, de John Herbert. E aqui está a Bárbara Bruno, e eu também estava nesse elenco. Depois disso, passou-se algum tempo, eu fui para Chicago e quando voltei, fui fazer a peça Nós Também Sabemos Fazer, do Paulo Goulart, dirigida por ele. Mas a Bárbara sempre aparecia por lá e dava alguns palpites muito acertados que eram sempre prontamente aceitos. Mais tarde, a Vanessa Goulart, a primeira filha da Bárbara, tornou-se aluna da Escola Morumbi. E a nossa relação, então, tornou-se uma relação de mãe e de mestre. Mais tarde ainda, dividimos a administração da APTESP, Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo. Rever a Bárbara atua como um tônico rejuvenescedor para mim e me transporta para uma época em que nós estávamos começando a experimentar a felicidade. Sorte, saúde, sucesso, sempre, sempre, sempre para você, Bárbara. Oh, que delícia. Ele tem toda a razão. O tempo não para e o tempo não existe ao mesmo tempo, não é? Então, ele tem toda a razão. A emoção é grande, está sempre à frente. E isso que ele colocou é absolutamente verdade. Com ele e com todos nós que dividimos de fato o estar no palco, o estar no tablado. Porque, às vezes, conosco também, você vai ver, a gente, às vezes, fica anos sem se ver, sem se encontrar. Mas quando a gente se encontra, parece que estivemos no camarim ontem. Não é verdade? É uma ligação tão forte, né? Inexplicável. E quebra o tempo, que foi o que o Zé Carlos colocou. E a minha ligação com ele é muito querida, ele tem toda a razão. São momentos muito importantes da nossa vida, não é? A minha estreia em teatro, que ele estava presente. Essa peça que ele fez do papai, que foi o primeiro texto que papai escreveu. O professor da minha filha, então são momentos muito fortes e muito específicos da vida. Então tem um amor e um carinho muito grande com o Zé Carlos, ele vai estar sempre no meu coração. Fiquei muito feliz. E ele é um outro entusiasta. É verdade, um apaixonado. Apaixonado. Nós somos todos apaixonados, é verdade. No mesmo ano que você estreou Tome Conta da Amélie, eu acho que foi, você fez também os efeitos do raio gama sobre as margaridas do campo. É verdade. Maravilhosa essa peça. Todas as mulheres da família estavam em cena, inclusive o vovó Leonor e sua irmã Beth. Foi a estreia da Beth. Era a vez dela estrear agora. Né? Então, genialidades. A direção era do Antônio Abujanra, que teve uma longa história com a sua família. Meu grande mestre foi Abujanra, desde sempre. Desde sempre. Já que eu estou contando particularidades, eu devia ter, quer ver, meus 14 anos de idade, por aí, porque eu cresci vendo a Bujanra, né? Bujanra estava sempre lá em casa e os ensaios eu acompanhei, eu ficava ouvindo atrás da porta, sabe, escondida. Ele talvez seja o diretor que mais dirigiu a sua família. Né? Eu acho que sim.
Eu nunca fiz a conta, mas eu acredito que sim. Eu aposto que sim. E aí eu lembro que eu enchi o saco do Abu, nessa época eu devia ter meus 13, 14 anos, o que eu leio, né? Me dá uma bibliografia de teatro. Eu lembro que ele chegou num sábado lá em casa, me jogou assim, um monte de livros. Olha, devia ter uns 4 ou 5 livros. E ele disse para mim, era um sábado. Ele disse, sábado que vem eu venho buscar. Uau. Eu falei, tudo? Ele te deu uma semana. Ele falou, tudo. Eu falei, tá bom. Li, feito uma maluca, porque eu não queria decepcionar, né? Li. Chegou no sábado seguinte, ele me chamava de Baby, né? Ele disse, Baby, leu? Eu falei, lê? Feliz da vida. Ele falou assim, leu tudo? Eu falei, lê. Estava pronta para ele me fazer perguntas, né? Eu falei, lê. Ele disse, burra, lição número 1. Não entendeu nada que leu. Como é que você pode ter lido tudo isso em uma semana? Não entendeu nada. Eu fiquei... Realmente, lição número 1. A primeira lição. Assim, agora você vai ler direito, entender o que leu. E levar o tempo que precisar, né? E depois você me devolve. É a primeira lição profissional do Abu Janra. Bárbara, durante muitos anos, a família Bruno Goulart esteve à frente de um simpático teatro, né, localizado no centro de São Paulo. Verdade. E você estava lá, claro, e trabalhou muito, né, naquele espaço. Devo minha carreira, praticamente, a formatação da minha carreira ao Teatro Paiol. Então vamos dar uma olhada num quadro que a gente preparou? Opa! Inaugurado em 1969 pelo casal de atores Miriam Meller e Perry Salles, o Teatro Paiol, em São Paulo, se tornou rapidamente uma referência. A partir da sua abertura, com a peça A Flor da Pele, da dramaturga Consuelo de Castro, inúmeras montagens ocuparam o simpático espaço. Tempos depois, a família de Paulo Goulart e Nissete Bruno, sempre unida e apaixonada pelo palco, assumiu o teatro. No primeiro espetáculo que encenaram no Paiol, os efeitos dos raios gama nas Margaridas do Campo, dirigido por Antônia Bujanra, estavam todas as atrizes da família. A matriarca Eleonor Bruno, sua filha Nissete Bruno e suas netas Bárbara Bruno e Bete Goulart. Durante muitos anos, Bárbara desenvolveu naquele espaço uma série de atividades, como cursos, ciclos de palestras e montagens de espetáculos infantis. Após a saída da família, o Paiol passou por momentos difíceis e chegou a permanecer fechado por muito tempo. Mas agora, sob nova administração, totalmente remodelado e com o nome de Paiol Cultural e preservando as suas históricas paredes de tijolinhos esburacados, voltou a brilhar no circuito teatral da cidade. Quer dizer que a atriz Bárbara Bruno passou a acumular também várias funções, né? Como programadora, administradora, agitadora e vários etc. É verdade. Diretora. É verdade. Nós assumimos o teatro em 1978. E a partir de 1987, eu assumi... O teatro ficou realmente sobre minha responsabilidade e ficou nas minhas mãos, claro, que sempre, com mamãe e papai, a gente sempre discutia. Claro. E a gente sempre discutia programação, evidente. Mas eu à frente, de fato, à frente do teatro. Era a minha responsabilidade, era o meu trabalho. E tanto que eu digo, e é verdade, criei meus filhos com teatro. Não é? Televisão e cinema era um plus, mas meu pão... O ganha-pão era... vinha do teatro. E eu que me virasse para não é? Para criar esse sustento. E com muito amor, porque, voltando ao que papai havia me dito lá atrás, lá no começo, quer fazer teatro, tem que saber tudo
sobre teatro. E através do Paiol, hoje eu digo com segurança que sou uma mulher de teatro. Muito bem. Agora, essas paredinhas quebradas, isso é uma das coisas mais tradicionais do Teatro de São Paulo. É maravilhoso. Você sabe a história delas? Sim. Porque... Mas é bom você contar para a gente. Vou contar. Quando Miriam e Perry criaram o teatro, porque ali era uma garagem, um galpãozão, e eles que foram criando, então, o espaço de teatro. E aí tinha um problema sério de acústica. Reverberava, porque era aquele galpão, né? O cenotécnico, que era um cenotécnico das antigas, falou para ele assim, Dona Miriam, seu Perry, tem problema o problema é som, daqui que eu resolvo. Pegou uma marreta e começou a esburacar. Eles ficaram desesperados, a Miriam e o Perry disse, o que é isso? Ele falou, vai resolver o problema do som, porque reverbera porque o som não tem por onde escapar. Rebate, né? Rebate. E, menino, foi uma maravilha, solucionou. Até hoje. Né? Claro, ninguém mexe naquilo, ninguém mexe. E o teatro tem uma acústica maravilhosa, graças a esse cenotécnico que entendia tudo de teatro. Acho que é Arquimedes, veio o nome dele. Sim, é Arquimedes. Você vê que é um belo nome. Não é? Honrou o nome que tinha. E agora a gente tem uma mensagem de alguém que esteve com você nessa aventura de administrar o teatro. Olha só. Olha, falar de Bárbara Bruno é falar literalmente das pedras fundamentais da minha vida. É falar dos pilares mor da minha vida. Bárbara é uma mulher incrível, uma mulher de teatro, uma mulher que deu a vida pela arte, que faz isso o tempo todo, ela transpira a arte o tempo todo, mas eu quero falar mais que isso. Da mãe, da filha, da amiga, da conselheira e acolhedora que ela é. Ela sempre foi um porto seguro para muita gente, não só para mim. Tive o privilégio de trabalhar com ela durante 10 anos, aprender e beber da fonte de seus ensinamentos. Eu costumo dizer até, inclusive, que se não fosse por ela, eu nem teria me tornado Dani People. Ela só deu um empurrãozinho, eu já caí na vida, foi assim. Mas eu quero dizer que todos os dias eu agradeço a Deus, em qualquer lugar que eu me apresento, eu falo, eu devo toda a minha fundamentação de vida e de fé a essa família Goulart Bruno e essa mulher, Bárbara Bruno, que desde o princípio do verbo, desde a minha chegada em São Paulo, me acolheu, me aconselhou, me acarinhou, me protegeu, me blindou e me disse muitas vezes, vem por aqui. Muito obrigada, amada, eu sou muito agradecida a você. Todas as noites eu agradeço muito a Deus por ter tido mulheres como você, que são norteadoras da minha vida e da vida de muita gente. Te amo. Vrá! Oh, que lindo, que amada, amada. A gente sabe quando vê um diamante bruto, não é? E Nani chegou no Paiol, eu digo, tá aí um diamante bruto. Em todos os sentidos, não só como atriz, mas como pessoa, como proposta, como propósito. E aí é uma troca, é uma via de mão dupla. Não é quando você sente que tem alguém que realmente quer se aprofundar, que realmente quer, seguindo as palavras do Abujamra, quer mergulhar sem rede protetora. Aí é um prazer e realmente uma troca de conhecimentos. Então, minha querida Nani, eu que te agradeço, eu te amo sempre e para você também. Bárbara, na TV Globo, você chegou no início dos anos 80 para atuar na novela Terra do Sem Fim? Terra do Sem Fim. E na minissérie O Tempo e o Vento também, entre outros trabalhos depois. Mas você disse que tinha uma preocupação especial quando fazia algum caso verdade.
Porque você tinha que interpretar pessoas reais que existiram, que existem mesmo, existiam naquela época, ou existem ainda. Como era isso? Ah, meu Deus, fascinante. Eu fui a rainha do Caso Verdade. Fez o primeiro episódio. Eu fiz o primeiro e depois fiz uma série. Era muito bom. Era uma experiência diferente, não é? Porque a gente fazia personagens reais e conversávamos com eles, não é? Convivíamos com os personagens que nós iríamos interpretar durante o processo de trabalho. Então, na época, isso era realmente inovador e muito estimulante. E fiz também, no Caso Verdade... Não, depois eu fiz isso no Sítio do Pica-Pau também. Mas primeiro foi no Caso Verdade, que eu dividi personagem com mamãe. Sabe? E foi uma experiência muito gostosa, né? Pegar a mesma personagem e desenvolver. E antes disso, na minha estreia no Terras do Sem Fim, eu tive o prazer, o privilégio, contracenei com muita gente boa, importante, Nívia Maria, Carlos Kreber, atores, Cláudio Cavalcante, atores sensacionais. Mas tive o prazer de dividir a cena com Otávio Augusto, que é um ator fascinante, um ator que te estimula muito. Então, não podia ter tido um partner melhor para a minha estreia na Globo. E O Tempo e o Vento também foi uma experiência muito interessante, em primeiro lugar, porque a direção geral era do Paulo José, que meu Deus, não preciso nem nominar. Paulo José, ponto. E tinham 2 diretores que estavam praticamente estreando e que eu tive o privilégio de estar junto. Uma era Denise Sarraceni. E o outro era Luiz Fernando Guimarães. Não, Luiz Fernando Carvalho. Guimarães é o ator, né? Luiz Fernando Carvalho. Em início de carreira enquanto direção. Então, foram experiências muito interessantes. Boas estreias, hein? Boas estreias, boas estreias. A gente tem mais uma mensagem para você. Olha só de quem é. Oh, meu Deus. Olá, é um grande prazer falar um pouco sobre a Bárbara, essa pessoa maravilhosa, generosa, bondosa, grande atriz, grande diretora e com quem eu tive a felicidade de ter uma história muito importante em termos pessoais e profissionais ao longo da vida, né? A gente se conheceu em 1988 fazendo uma peça chamada Cais Oeste. Eu tinha só 22 anos. Aí, em 1993, a gente fez um grande sucesso chamado Laços Eternos. Nós fazíamos o par romântico da peça. Ali nós começamos a namorar, depois moramos juntos por 4 anos. Em seguida fizemos uma comédia chamada Putz, que foi um grande fracasso, né, Bárbara? Em seguida, em 95, eu fiz a peça Enfim Sós, com os saudosos Nissete Bruno, Paulo Goulart, queridos. Depois, em 96, a Bárbara me dirigiu num outro espetáculo chamado O Amor Venceu, que foi outro grande sucesso. E ali o relacionamento terminou, mas a amizade continuou para sempre, né? Anos depois, em 2012, eu estava escrevendo minha primeira novela na Record, Máscaras, junto com o Lauro César Muniz, e a Bárbara fez um papel maravilhosamente bem, a Zezé de Máscaras. Aí, assim tá ótimo. Atenção. Mas vocês ficam lindos juntos. Puxa. Enfim, tivemos toda essa história de trabalhos maravilhosos juntos, muita amizade. Eu amo muito a família toda e fico muito feliz de poder dar esse depoimento aqui. Tudo de bom sempre, Bárbara. Oh, querido Renato, é verdade. A gente teve histórias tão bonitas durante a vida, momentos tão significativos. E isso é que é bonito na vida, né? No começo do programa a gente estava falando o que nos estimula, não é? Isso nos estimula, porque isso é amor, amor verdadeiro, não é? Amor que independe
de qualquer processo de tempo ou de situação, porque as situações mudam, não é? A vida segue para cada um, mas a essência do sentimento, se ela for verdadeira, essa essência permanece. E isso faz com que o mundo se movimente, isso faz com que a gente tenha esperança em dias melhores. É verdade. Verdade. Agora, no Amor Venceu, você já estava atuando como diretora do espetáculo. Sim, sim. E você costuma dizer que aprendeu muito observando e trabalhando com a Bujanra. Verdade. Você já mencionou isso até. Mas nós temos uma mensagem de outro diretor aí que também foi muito importante na sua vida, né? Puxa! Oi, Bárbara, querida. Estou super feliz de ter sido chamado para fazer essa homenagem, participar dessa homenagem para você. Nossa história é longa, né? De muitos anos. E você sabe que você mora no meu coração e eu tenho a maior admiração por você como pessoa e como profissional de teatro, como atriz e tal. Nos conhecemos no Mãos ao Alto, São Paulo, sei lá que ano que foi, que eu não lembro mais de nada, que foi uma experiência muito bem sucedida, de espetáculo, de tudo. E depois ainda fizemos juntos outros espetáculos lá no Paiol. Outro grande significativo que a gente fez junto lá foi o Meu Tio Iauaretê, do Guimarães Rosa, e que foi muito bem sucedido. Daí para frente você trabalhou comigo várias vezes como minha assistente, muitas vezes, e foi sempre uma dobradinha muito legal, muito bem sucedida e sempre muito carinhosa de ambas as partes. Então, vida longa para você, tudo de bom para você e vamos nos ver por aí, né? Até já. Beijo, 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 beijo. Esse é meu irmão, meu amado Roberto Lage. Devo muito ao Roberto Lage, aprendi muito com o Roberto, muito mesmo. A gente trabalhava com tanto prazer, com tanta garra. Com ele aprendi a subir escada, afinar refletor, fazer luz, tudo. Dividimos muitas coisas, somos muito, muito, muito ligados. Tenho um amor enorme pelo Roberto. Ele me proporcionou um trabalho diferente também, que ele não mencionou aí, mas que foi de extrema importância para mim. Ele desenvolveu durante um bom tempo, durante anos, um trabalho muito importante na penitenciária. E ele me chamou para fazer parte desse trabalho. Eu participei desse trabalho durante 2 anos, trabalhei na penitenciária feminina do Tremembé, onde eu aprendi muito. Oh, meu Deus do céu, foi uma lição de vida para mim e espero ter contribuído um pouco para a vida daquelas pessoas também. Com certeza. Devo Seguramente isso contribuiu, ao né? Roberto Lage. Agora, você costuma fazer uma analogia entre o trabalho de direção teatral com a imagem de um pai na sala de espera de uma maternidade. É muito bonito isso. Queria que você contasse isso para a gente. O teatro, ele permite e te proporciona a possibilidade de emoções que você jamais teria na sua vida, a não ser através do teatro, do próprio teatro. Como diretor, a primeira peça que eu dirigi sozinha, quando estreou, foi lá no Paiol, eu, no meio do espetáculo, eu não aguentei assistir. Era uma mescla de emoções, pai sempre junto, né? Pai sempre, eu tinha uma parceria muito grande com meu pai. E papai disse para mim, Bárbara, tá indo bem, você não vai ver. Aí eu olhei para ele e tive um insight, falei, pai, eu aprendi, eu tive a oportunidade de saber, de entender o que é ser pai. Porque
a minha responsabilidade está lá. Meu sêmen está lá, no palco. Mas quem dá a luz são os atores. Eu tenho absoluta responsabilidade pelo resultado, mas uma absoluta impotência no momento do parto. Quem dá a luz são eles, apesar do meu sêmen estar lá. Então, eu tenho a impressão de que essa emoção e sensação que eu estou tendo agora é a emoção e a sensação que um pai tem diante o parto do seu filho. E isso o teatro me proporcionou. Eu jamais poderia ter essa emoção, ter essa sensação, se não fosse através do teatro. Maravilhoso. Que lindo. Maravilhoso. Bárbara, a gente vai fazer mais um intervalo, mas volta daqui a pouquinho para falar sobre os seus trabalhos mais recentes e também sobre umas reflexões suas sobre o teatro e o trabalho de atriz. Pode ser? Claro. A gente volta já com Bárbara Bruno. Pronto, estamos de volta. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Bárbara Bruno. Bárbara, Oi. cada ator tem o seu método para decorar textos. Alguns fazem isso com muita facilidade, outros nem tanto, né? No seu caso, você disse que se liga principalmente nos verbos. Como é que é isso? É verdade, é verdade. É porque os verbos é que dão a ação na frase, não é? E os verbos é que te indicam o caminho, a direção a seguir daquele texto. Então, se você tiver os verbos frescos na cabeça, você sabe que direção o texto vai tomar. E aí, mesmo que você tenha que improvisar um pouco entre a ligação de um verbo e outro, com outro, você vai seguir. Você sabe o rumo da Você sabe o rumo da coisa. cena. Exatamente, exatamente. Você está em cartaz agora com o Rouxinol e a Rosa, um texto inspirado num conto do Oscar Wilde. Exatamente. Quem será que mandou uma mensagem para você sobre esse trabalho? Meus amores, eu tô aqui muito feliz, extremamente alegre e contente de poder participar desse momento. Bárbara Bruno, meu amor da minha vida, minha amiga, minha ídolo, gostaria de te agradecer por tudo que eu tô podendo vivenciar com você, parabenizá-la pelos seus 50 anos de trajetória, de profissão, de carreira. Para mim é uma honra participar desse momento de auge, de alegria, com você em A Rouxinol e a Rosa. Você vai ser para sempre nossa eterna feiticeira, sempre nos encantando com muita alegria, amor, aprendizado, luz. Realmente para mim é inesquecível participar com você desse momento da sua trajetória e também da minha. Te amo muito, 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 muito. Feliz sempre de ter te conhecido, de estar com você. É um presente nosso. Um beijo. Te amo, Bá. Oh, querida Glamour Garcia, é um estímulo grande estar em cena com esses dois atores, a Glamour e o Augusto Zack. São dois atores extremamente estimulantes. A gente tem uma troca cênica muito gostosa, por incrível que pareça, né? Eu estou de feiticeira lá. Mas é muito estimulante, é muito gostoso, sabe? A gente faz com muita garra, com muito prazer. Esse é um projeto do Rony Guilherme Deus. Ele adaptou o texto de uma maneira muito feliz, porque ele pegou o mote do conto, o Rouxinol e a Rosa, e com muita sagacidade ele foi unindo a base do conto com dados biográficos do próprio Oscar Wilde. Você não percebe isso, não, durante o espetáculo. Ele conta uma história, mas você conhecendo a trajetória do Oscar Wilde, você vê que tem Identifica ali. dados da biografia do Wilde, frases do Wilde que são maravilhosas. E o Rony fez isso com muita maestria. E a direção
é dele, a culpa é dele. Nós somos os instrumentos. Não é? E é um espetáculo que tem... Os figurinos do Cláudio Tovar, que são um escândalo. É um grande artista, o Tovar. Não é? Os figurinos dele são obras de arte. Por exemplo, só para ter a Rouxinol, né, que é a glamour, o figurino da Rouxinol, ele é todo feito com luvas cirúrgicas. Aquilo são luvas cirúrgicas. A ideia é brilhante. Gênio, né? Porque, inclusive, não só o movimento, mas o som, o barulho que faz, faz parte do encantamento do espetáculo. É muito interessante mesmo. A direção corporal do Ciro Barcelos, que também é um gênio, não à toa, os dois foram Desi-Croquettes, né? Exatamente. Então, você vê que nada é à toa, tudo vem. Tudo bem, tudo Lá tem uma de trás. história, tudo tem uma trajetória. História, né? exatamente. Todo efeito tem sua causa. Tem sua causa. Não é? Muito bem, nós estamos chegando perto do final do programa. Eu só queria dizer uma coisa, o teatro das nossas vidas a gente vai escrevendo todos os dias, É verdade. né? A cada gesto, a cada palavra, a cada ação, a cada trabalho. Então, a gente queria parabenizar você pelo belo espetáculo que você tem nos oferecido durante a sua vida, durante a vida da sua família, com toda essa trajetória linda que você tem desenvolvido, né? Obrigado pela sua presença. E eu queria ser ousada ainda de dizer que, além do privilégio de ter você aqui, a gente tem o privilégio de se sentir um pouco parte da sua família, de tanto que vocês estão dentro das nossas casas e das nossas vidas durante tanto tempo. Então, Que bom. muito obrigada. É mesmo uma honra te receber aqui. Fico muito feliz mesmo. E só uma parte, eu não falei, mas eu já dirigi o Atílio. É verdade. Mais de uma vez. Mais de uma vez, é verdade. Então, já tivemos essa experiência, fizemos 7 vidas, não foi? E o Alto dos 7 Caminhos, era isso que chamava? O Alto dos 7 Caminhos. Aliás, foi uma experiência bem interessante. Muito interessante. Né? O tempo assim me devolve o sentimento primeiro. Só me cabe nesta hora chamar a todos de irmãos. Vamos pelo caminho do teatro. Então... E ele ficou bem quietinho durante todo o percurso aqui de mas eu não pesquisas vou e deixar roteiros. Muito bem. Linda lembrança. Verdade. Parafraseando o Antônio Abujanra, né? A câmera é sua. Bom, então, eu vou terminar com as palavras da Gertrude Stein. Eu tive o prazer e o privilégio de fazer essa personagem num texto escrito pelo Alcides Nogueira para comemorar os 50 anos de carreira da minha mãe. E eu tive o privilégio de fazer esse espetáculo anos depois, no Rio de Janeiro. O espetáculo chamava-se Gertrude Stein, Alice Toklas e Pablo Picasso. E terminava num discurso da Gertrude, que era mais ou menos assim. Eu tenho certeza que esse momento específico da nossa história é mais importante que tudo que tenha acontecido antes. Estamos numa luta contínua contra a desonestidade. E os governos? Não acreditem nos governos. Capitalismo, socialismo, comunismo, ismos e os cartéis. Nós temos que descobrir novos caminhos por nós mesmos. Temos que ter a coragem de aprender a ser o que realmente somos. Não apenas pessoas de sim e não. Temos que aprender a nos expressar. Vamos com calma. Se não pudermos ir com calma, vamos com tanta calma quanto possível. Sempre dirão que a crise é eterna. Não tenham medo de olhar dentro do olho da crise e descobrir a razão por que estamos tão pobres. Estamos pobres politicamente, economicamente,
socialmente, artisticamente, sexualmente. E se não fizermos nada, as coisas vão continuar exatamente como estão, piores ainda. Não parem. Não parem. Temos que descobrir a razão das coisas, a razão da depressão. Afinal, somos gente. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Vamos transformar essa rosa rubra em amarelos girassóis, redondos, imensos. Ninguém saberá de onde vêm os girassóis. Verão girassóis, apenas girassóis. Porque ninguém pergunta do adubo quando vê a flor. Que maravilha. Brilhante. Muito obrigado, Bárbara, pela sua Obrigada. presença aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Beleza, menina? Muito obrigada. Oh, querida.